Meus pré-adolescentes, estamos aqui para mais um resumo de nossas lições, isto mesmo, a lição de número 5. Pegue a sua lição aí, a lição de número 5. Vamos lá, pessoal. E a lição de número 5, ela tem como título Jesus e a mulher samaritana. Isso mesmo. É essa lição qual vamos aprender um pouco mais, qual Jesus nos dá uma grande lição, né? Eles nos mostra exemplos para cada um de nós aqui. Vamos ler, abra sua lição. A lição de número 5. E vamos ler o livro de João, ao qual estamos estudando nesse trimestre. João, capítulo 4. Capítulo 4 e o versículo 42. A mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, vamos lá. A gente vê que nesta lição temos um problema, uma problemática nele, que é a falta de água, não é verdade? Que é uma coisa corriqueira, é algo que se perpetua, né? Há décadas, há anos e anos, não é? E aqui no Brasil não tem sido diferente, né? A gente sabe que muita falta d'água está atribuído ao desmatamento e às queimadas, não é verdade? E que a gente está vendo aí várias coisas acontecendo na nossa Amazônia, não é verdade? Então, só um dado aqui importante, não é tão longe, mas é próximo a gente, diz que em 2014, 40 milhões de brasileiros ainda não possuíam acesso à água potável. Então, a gente vê que a falta de água é algo bem antigo, não é verdade? E que vai aí se perpetuando, não é verdade? E nós vamos encontrar nessa lição de hoje o personagem, né, Jesus Cristo, o principal, e ele se encontra com a mulher samaritana, de onde ela era, não é verdade? Jesus, sendo um judeu, antigamente não existia muita relação nem diálogo entre os judeus e os samaritanos. Eles não eram cordiais, pois discordavam de muitas coisas, e uma delas era em relação à religião, não era geográfico, não, nem cultural. A discordância deles era religiosa, pois os samaritanos acreditavam apenas no Pentateuco, não é? E aí eles não acreditavam nos livros poéticos e proféticos da Bíblia Sagrada. Eles não tinham como sagrado. A gente aprende que os samaritanos, né, eles também tinham o local deles adorar, que era o Monte Geziri, e não o Monte Sião, que ficava lá em Jerusalém, em que os judeus adoravam, que para eles era correto, né, adorar a Deus. E a gente vai aprendendo que Jesus, ele desenvolveu a sua missão religiosa aqui na Terra, de mostrar, né, o caminho que leva ao céu, que ele é o caminho. E como passar por meses, né, a sua fama crescia, né? Jesus estava naquele local, lá na Galileia, e sua fama crescia. Isso foi incomodando, né, as pessoas que não acreditavam, aqueles grupos de fariseus que não gostavam de Jesus. Então Jesus decidiu ir para uma região da Judéia, né? Está lá em João 4, de 1 ao 3. E essa viagem, geralmente, eles faziam a pé, não é verdade? Eles faziam essas caminhadas, né? Dando volta. E eles, pelo Rio Jordão. Ou só tinha dois caminhos, né? Indo pelo Rio Jordão ou passando pela região de Samaria. Muitos judeus evitavam a região de Samaria por causa desse conflito
que havia entre eles de opiniões, né? Mas Jesus, como nunca fez acepção de pessoas, ele vai por Samaria. Algo o Senhor queria fazer, tratar ali. A gente vê nessa lição, quando ele encontra a mulher samaritana, que ele não se preocupa com quantidade, né? Uma pessoa só, ele vai lá, uma vida é preciosa, você é precioso para o Senhor, nós somos preciosos para o Senhor, glória a Jesus por isso. E então, como a gente viu na aula passada, como ele, né, marcou aquele encontro, foi falar com Nicodemos à noite, era só uma pessoa, mas ele foi lá esclarecer aquele sábio, né, mas que o Senhor Jesus lhe deu a grande lição e foi explicando a ele sobre o novo nascimento, só fazendo uma ponte da lição passada com essa. Mas Jesus se preocupou também, ele enxergou naquela mulher a necessidade, a sede que ela tinha do Rei Jesus. Uma mulher que veio tirar água, então ela foi tirar água, extrair a água daquele poço. Mas Jesus, porém, né, estava lá e pediu água a ela. Porém, Jesus não era um judeu comum, né? Ele se preocupava com as pessoas. Ele não estava ali para desprezá-la, como a maioria fazia. Ele estava ali naquela cidade chamada Sicar, né? Com sede, mas o olhar de amor, o olhar de misericórdia do nosso Mestre Jesus alcançou aquela mulher quando ele se dirigiu a ela e pediu água, né? E era uma sede diferente que Jesus enxergava naquela mulher. A viagem de Jesus com seus discípulos para a Judéia era longa, com certeza. Jesus estava cansado, né? Está lá em João 4:6. E certamente ele estava com sede. A sociedade discriminava aquela mulher, né? Claramente. Tanto os samaritanos como também, né, as mulheres. Elas não eram bem, enxergavam, nem os maridos se relacionavam bem com elas em falar assim publicamente. Né? Naquela época era dessa forma que a mulher era tratada, né? E nessa história a gente vê que Jesus, né, ele fala com ela em meio a grande multidão, se preocupa com ela, não tem esse tipo de problema. Para Jesus somos todos iguais, ninguém é inferior. Todas as pessoas para o nosso mestre são importantes, né? Quando o Senhor diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não alguém, não um restrito povo, né? Mas todos nós. Todo ser humano é alvo do amor de Deus, né? João 3:16, como acabei de citar. Jesus pediu água àquela mulher que reagiu estranhamente, né? Então Jesus disse assim, ó: se você soubesse o Deus que pode ser a quem é que está lhe pedindo água a você, pediria a ele e lhe daria a água da vida. Glória a Jesus. João 4:10. Aí 3 questões a gente vê se levantar aí, não é? Isso mesmo. A fala de Jesus é: quem é Deus? O que Deus pode dar? Quem sou eu? Há 3 indagações aí. É uma grande revelação. Uma água da vida disponível. Jesus estava conversando sobre verdades espirituais, necessidades que aquela mulher trazia, né? E ela não tinha compreendido. Achava que Jesus falava daquela água do poço. Mas Jesus não estava falando dessa água do poço, que ela tomaria e voltaria a ter sede. Jesus falava, né, sobre a água, a mulher aqui, samaritana, Jesus falava para ela sobre a água da vida, que tinha poder, né, de curá-la, de saciar a sua sede. E ele respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água, né? Ela respondeu: e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida?
Está lá em João 4:11. Essa resposta dela a Jesus. E ela ainda destacava que aquele poço pertenceu a um grande patriarca, que o homem de Deus, como Jacó e José. Aí ela dizia, por acaso és mais importante do que ele? Ela ainda não tinha reconhecido o mestre, que era Jesus quem falava com ela. Mas Jesus não desiste de falar, de esclarecer, de abrir a mente. Então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais essa pessoa terá sede novamente. Terá a vida eterna, porque é a fonte de vida. Louvado seja Deus. Está em João 4, do 13 a 14. Com essas palavras, Jesus apresenta como fonte da vida, a verdadeira fonte de salvação. E se estivesse pronta para receber aquilo que Deus pode dar, nunca mais ela teria sede novamente. Pois é, a verdadeira adoração, quando a gente reconhece, né, Jesus como único e suficiente Salvador, temos a necessidade de uma verdadeira adoração. E aí a conversa continuou. Jesus confrontou a samaritana em sua conduta. E ela confessou, né, os seus pecados, quando ela reconheceu nele a autoridade espiritual. És profeta? Né? Quando ele revela verdades sobre a vida dela, aí ela cai em si, o reconhece, né? E diz, representar a voz de Deus, tu és um profeta? Diante disso, ela fez uma pergunta concernente à adoração, pois queria saber a forma certa de adorar. No Monte Sezirim, como os moradores da sua cidade faziam, ou em Jerusalém, como os judeus faziam? E Jesus, surpreendentemente, a responde, revelando que é chegado um novo tempo. Mas virá o tempo, e eu falo, já chegou, em que verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. João 4:23. E quem Jesus procura, os olhos do Senhor, procura, meus adolescentes, os verdadeiros adoradores. A adoração que Jesus recebe, que Jesus se agrada e aquela mulher aprende, é a oração sincera, é a adoração sincera diante do Mestre. Essa sim é a adoração que o Senhor recebe. E ali, essa conversa, né, com a mulher samaritana, que confessa que tem guardado o protegido de Deus, o prometido de Deus, o Salvador do mundo. Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. João 4:26, está lá essa afirmação. Esse foi um momento todo especial entre Jesus e a mulher samaritana, né? Com poucas pessoas diante de suas palavras, a mulher creu, largou o cântaro que levava, voltou para a cidade e contou o seu testemunho para as pessoas. E os moradores daquela cidade chamada Sicar, onde Jesus estava e se encontrou com ela, convenceram Jesus a ficar mais um pouco. E Jesus ficou lá por mais 2 dias, isso mesmo. E os samaritanos conheceram e receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aquele vazio que aquela mulher sentia, aquela necessidade que ela sentia, foi preenchida. Isso mesmo, foi preenchida pelo Mestre, pela chegada do Mestre Jesus, que é a água da vida. Ele é a fonte da água da vida. E aí eu quero fazer essa ilustração, quero que você observe aqui, nós temos um recipiente, não é? Então, eu vou preencher esse recipiente com algumas frutas que eu tenho aqui. E a gente vai colocar direitinho para que preencha tudinho. Tá certo? Vamos lá, me ajuda. E aí, ó,
Olha, não cabe mais nenhuma fruta. Não é verdade? Nenhuma fruta cabe mais aqui. Está cheio essa vasilhinha? Acredito que você está dizendo que sim. Mas eu digo a você que ainda cabe. Ainda cabe, ó. Estou botando aqui um nível de pipoca que são grãos menores. Tá vendo quanto espaço ainda tinha? Tá vendo quanto espaço ainda tinha, pessoal? Pois bem, e se a gente observar, a gente vai ver que só a água preencherá todos esses espaços que nós estamos vendo aqui, olha. Só a água preencherá. Agora sim, não tem mais espaço, porque é a água que preencheu todos esses espaços. Então, o que é que eu quero que você aprenda com isso? Jesus, a água da vida, preenche todos os nossos espaços. E podemos compreender que com Jesus na nossa vida nada falta. Temos tudo. Jesus é a única fonte de salvação que liberta, que transforma. Aleluia. E temos que reconhecer, né, que devemos adorá-lo e que adoração o Senhor recebe, aquela adoração que é feita de todo o coração, onde há sinceridade. Deus se importa com todas as pessoas e não faz exceção de pessoas. Que você possa guardar essa palavra, né, em vosso coração. E que o Senhor nos ajude e nos conceda outra oportunidade de aprendermos mais da sua palavra. Fiquem na paz e até a próxima aula, se Deus quiser.